em Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Nós vamos falar sobre nascer de novo, sobre ser gerado pelo Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo para que tenhamos vitória na nossa jornada aqui na terra. Está escrito em Romanos 8, a partir do 5: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Podei-vos assentar. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o pôs em meio a um jardim chamado Éden, também conhecido como paraíso, e lhe deu autoridade para governar sobre todas as criaturas. E todos os dias, na viração da tarde, o Senhor vinha ter com o homem, porque Deus é um Pai apaixonado, que deseja se revelar e ter comunhão com cada um dos seus filhos. Diga graças a Deus. Na presença de Deus, o homem desfrutava de vida abundante. O homem não estava sujeito a enfermidades. O homem não estava sujeito a vícios, a depressão, a falta de alimento. Nem mesmo a morte podia tocá-lo, porque Deus criou o homem com o propósito de ele ter a vida eterna. O que eu estou dizendo é que se os nossos pais, Adão e Eva, não houvessem transgredido a palavra de Deus, eles hoje estariam vivos, não estariam sujeitos a enfermidades, seriam jovens e abençoados. Mas quando eles transgrediram a palavra de Deus, eles perderam a comunhão com Deus, foram expulsos do jardim do Éden e receberam uma natureza pecaminosa, caída. O Senhor Jesus disse em João 8:34: em verdade, eu vos digo, aquele que pratica o pecado torna-se escravo do pecado. Quando o nosso pai Adão transgrediu a palavra de Deus, ele recebeu uma natureza que o tornou escravo do pecado. A partir de então, o homem que descende de Adão passou a andar a passos largos para a perdição eterna, separado do Criador, sujeito a enfermidades, a vícios, a depressão, ao adultério. Hoje vemos famílias destruídas, idolatria, pornografia, mentira, maldade, homicídios. Isso é consequência do afastamento do homem de Deus. Então, Deus, por nos amar, entregou o que tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. O Senhor Jesus, sendo Deus,
se despiu da sua glória, se fez homem, como você e eu, sujeito às mesmas fraquezas e falhas. Contudo, as Escrituras dizem que ele foi obediente a Deus o Pai, até a morte, e morte de cruz. E na cruz, com o seu sangue, ele pagou o preço para a nossa redenção. E 50 dias após a sua morte e ressurreição, quando se comemorava a festa das semanas, também conhecida como a festa de Pentecostes, havia em Jerusalém cerca de 120 cristãos orando e buscando a presença de Deus, quando a palavra diz que os céus se abriram e desceu sobre eles línguas como que de fogo, e foram cheios do Espírito Santo. E Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos foi enviado para nos dar a natureza de Cristo. O mundo que não conhece Cristo e que vive sob o jugo da natureza adâmica é escravo do pecado. A pessoa pode ter uma ciência do certo e do errado, e mesmo das Escrituras, mas as Escrituras foram entregues a Israel em pedras. Eles conheceram a lei, mas não tinham forças para obedecê-la. A vontade de Deus era como um espelho. Eles olhavam para a palavra, enxergavam a si mesmos como culpados e réus eternos da justiça de um Deus santo e poderoso. Mas quando o Espírito Santo nos foi enviado, o Espírito Santo nos deu a natureza do próprio Cristo. Ele nos vivificou em nosso espírito, e Ele nos dá poder de subjugar a natureza humana que nos escravizava, que nos tornava inimigos de Deus e réus da condenação eterna. Nós estávamos debaixo de condenação, separados de Deus, éramos seus inimigos. Não havia nada que pudéssemos fazer para nos salvar. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, através do seu Espírito, quando Ele faz a pessoa nascer de novo, ao ouvir o Evangelho. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, grego ou gentil. É o Evangelho que faz você nascer de novo. Só que quando você nasce de novo, você é vivificado no teu espírito, você recebe uma segunda natureza. Antes você tinha uma única natureza, herdada do teu pai Adão. Se você ler em casa Romanos capítulo 5, você vai ver que por intermédio do pecado de um só homem, a saber Adão, o nosso pai, o pecado entrou no mundo e se estendeu a todos os homens, gerando a morte. Por isso a humanidade estava condenada à ira eterna de um Deus santo. As pessoas não tinham condição alguma de obedecer a Deus. Romanos 8, a partir do 6 diz: os que estão na carne se inclinam para as coisas da carne. Quantas pessoas dizem: pastor, eu estou perdendo minha família, eu não consigo parar de trair a minha esposa, eu amo a minha esposa, ela é uma excelente esposa, uma mãe perfeita, mas eu não consigo deixar de trair. Uma vez um homem me disse: pastor, eu estou perdendo meu emprego, eu estou perdendo a minha família, eu não consigo largar o vício das drogas, eu estou me destruindo. Mas ele não tinha forças, porque sem Deus, na natureza adâmica, o homem é escravo. Quantas pessoas dizem: essa é a única, é a última carteira de cigarro que eu compro,
não vou fumar mais, mas amanhã ele está comprando a próxima carteira, porque ele não tem domínio sobre si. Eu lembro quando o Senhor Jesus disse aos discípulos, na véspera da sua morte: Filho do homem será entregue nas mãos dos malfeitores, eles o matarão, porém ao terceiro dia ele ressuscitará, e todos vocês se escandalizarão e fugirão. E Pedro então toma a frente, cheio de si mesmo, confiando na carne. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no braço do homem, aparta o seu coração do Senhor. Pedro, confiante em si mesmo, diz: Senhor, ainda que todos aqui te neguem, de forma alguma eu te negarei. Se for preciso, eu vou à prisão contigo, e se necessário for, eu morrerei do teu lado. Mas o Senhor Jesus, conhecendo todas as coisas, olha para ele com misericórdia e diz: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mas quando te converteres, conforta e fortalece os teus irmãos. Pedro tinha visto milagres, mas ver milagres não faz de você um nascido de Deus. Pedro conhecia a mensagem de Cristo, porque o acompanhava por 3 anos e meio, mas conhecer as Escrituras não te faz filho de Deus. O que te faz filho de Deus, segundo João 1, versículo 10 a 12, é quando o Espírito Santo entra na tua vida e muda a tua natureza. Ele muda a tua maneira de pensar, de agir, de ver. Aquilo que até então tinha valor passa a ser desprezado, e aquilo que você desprezava passa a ser prioridade. Você passa a priorizar o reino de Deus. Jesus Cristo passa a ser o tudo para você. Então Pedro nega, porque ele ainda não havia recebido o Espírito Santo. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele pregou cheio da unção e do poder do Senhor, e cerca de 5.000 almas se converteram. E anos mais tarde, no final da sua vida, Pedro foi preso. Os soldados romanos disseram: negue a Cristo ou você vai morrer. E o mesmo Pedro que, sem receber o Espírito, negou Jesus, agora cheio do Espírito diz: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor crucificado. Vocês vão me matar? Se houvesse como, eu mesmo me pregaria na cruz. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Ele não temia a morte, porque ele tinha nele uma certeza: ele tinha a vida eterna. Como Cristo ressuscitou e ele testemunhou, ele também haveria de ressuscitar. Então você vê que é o Espírito Santo na nossa vida que nos faz filhos de Deus, que nos dá condição de subjugar o nosso maior inimigo. O diabo é um grande inimigo, mas ele não é o maior inimigo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz que nós devemos fugir dos desejos da carne. O nosso maior inimigo somos nós. Você é o teu maior inimigo, porque embora você tenha recebido uma natureza divina, a natureza adâmica que te governava até o teu encontro com Jesus, não deixa de existir. Dentro de você tem 2 naturezas. Por isso que Paulo disse em Gálatas 5:16 em diante: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que vocês não façam aquilo que é da vossa vontade. Então tem uma luta dentro de cada um de nós. A natureza adâmica te faz ter inclinação ao pecado que o mundo oferece. Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará desse corpo de pecado? Então
Você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você tem a natureza espiritual de Cristo, mas ainda há uma luta a ser vencida, até que você seja glorificado. Você vai ter que lutar cada dia contra as vontades do Adão que está aí dentro. Você tem que sepultar a si mesmo todos os dias. Você tem que dizer não para si mesmo todos os dias, mesmo estando revestido de Cristo. O teu corpo ainda tem inclinações para o pecado. Só seremos plenamente perfeitos ao toque da última trombeta, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e encontrarem Cristo entre as nuvens dos céus, e nós, os que estivermos vivos, formos transformados, arrebatados, a encontrar com o Senhor nos ares. Então não teremos mais essa natureza que nos faz pensar o que não devemos pensar, que nos faz sentir o que não queremos e aquilo que entristece a Deus, e que em alguns momentos nos faz cair. Mas a palavra de Deus diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo pode cair muitas vezes, mas se você for sincero na presença de Deus, você não fica distante dele, porque ele te traz novamente à presença do Senhor. O Espírito diz, através de Ezequiel, em Ezequiel 36, 25, se eu não me engano: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, e farei com que vocês obedeçam os meus estatutos, mandamentos e leis. Não é o esforço humano, é o agir do Espírito Santo que nos faz ter condição de andar em santidade, em obediência e herdar os céus. Por isso que você tem que buscar a Cristo de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Jeremias diz, Jeremias 29, ali pelo versículo 11, 12 ou 13: buscar-me-eis, pois, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para muitas pessoas, Jesus Cristo é apenas um amuleto, é apenas algo mais que a faz se sentir bem, mas ele só se revela, ele só se deixa encontrar por aquele que o busca de todo o coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, o colocando acima de tudo. Ele não é um Papai Noel que existe para te abençoar e satisfazer os teus desejos, muitos deles terrenos e carnais. Ele abençoa sim, mas ele é uma pessoa que quer ser teu amigo, dirigir a tua vida, e a quem você deve adorar, colocando acima de tudo. Quando você busca a Deus com sede de todo o teu coração, ele se deixa encontrar. Por isso que muitas pessoas vêm no culto e não sentem a presença de Deus, estão fracas na fé, porque não o buscam com todo o coração. A palavra diz que Deus se deixa encontrar por aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Aquele que entra na presença dele e se quebranta, se derrama, não se preocupa: vão olhar para mim, vão falar de mim. As pessoas nos estádios de futebol gritam, saem rouca, choram por coisas terrenas, e muitas vezes na igreja nós ficamos retidos e não o adoramos de todo o coração. Mas quando nós buscamos com todas as nossas forças, nós somos renovados, nós somos cheios, e então nós conseguimos vencer a nós mesmos. A pessoa que não ora, que não jejua, que não serve, que não tem vida diária com Deus, ela não consegue vencer o pecado. Não há como, meu irmão. Você só vence se você estiver cheio do Espírito. Nicodemos era um líder religioso do grupo dos fariseus, um homem que era doutor na lei, um conhecedor profundo das Escrituras, tinha um caráter ilibado, não tinha amante,
não tinha vícios, não era maledicente, era bem visto por todos. Ele veio ter com Jesus à noite, escondido. Está lá em João 3, a partir do 3 ao 5. E ele diz: Senhor, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que opera se Deus não for com ele. O que é necessário para herdar o reino dos céus? E Jesus diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. As pessoas dizem: eu sou filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus, porque para ser filho de Deus, tem que ser gerado pelo Espírito Santo, e quando a pessoa é gerada, ela nunca mais é a mesma criatura. Tem pessoa que diz que é filho de Deus, mas vive igual o mundo, pensa como o mundo, sente como o mundo, fala como o mundo, age como o mundo. Você olha para a vida dela, você vê o mundo e não vê Cristo. A Bíblia diz lá em João 1, a partir do versículo 10, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Estes não nasceram pela vontade da carne, pela vontade do homem ou do sangue, mas de Deus. Então só Deus pode fazer uma pessoa escrava da natureza adâmica, que está sob condenação, destinada ao inferno de fogo, nascer de novo, ser nova criatura. E quando a pessoa nasce de novo, é impossível ela viver a mesma vida. Não é que ela vai ser perfeita. João ainda diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrem-se, vocês têm um advogado, Jesus, o justo juiz, que intercede por vós à direita de Deus o Pai. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é um estilo de vida, mas ele está sujeito a falhas e a pecar. Mas se ele pecar, ele não permanece no pecado, porque ele não suporta estar no pecado. Davi pecou, mas ele não viveu a vida inteira no pecado. Ele disse ali no Salmos 32, enquanto eu calei os meus pecados, parece que os meus ossos eram quebrados de dia e de noite. Então eu me vi obrigado a dizer: Senhor, eu a ti confessarei meu pecado, e tu, ó Deus, perdoaste a iniquidade dos meus pecados. E lá no Salmo 51 ele conclui dizendo: não retira de mim o teu espírito. Quem nasceu de Deus não suporta viver longe da presença dele, não suporta viver no pecado, na pornografia, no adultério, com amante, com mentira. Hoje tem pessoa que diz que nasceu de novo, que é filha de Deus, está 5 anos na igreja, está 10 anos na igreja, vive demasiado, não casa por quê? Não quer perder a pensão. Você pode perder tudo, você não pode perder a salvação. Então você pode perder qualquer coisa, você só não pode viver no pecado, porque é impossível viver no pecado se você nasceu de novo. Não é que você não peca, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. A palavra de Deus diz através de João: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, mas está sujeito ao pecado. Pode falhar, mas o pecado não é um estilo de vida. Ele luta contra o pecado a cada dia, a cada momento. Ele busca a Deus. A minha vida é uma eterna busca. Semana passada, se não me engano, eu comentei com minha esposa: eu não aguento mais. Ela, o quê? Essa luta é todo dia lutando contra o pecado. É todo dia, no pensamento, na palavra, na ação. E vai ser assim, meu irmão, até que Cristo venha levar a igreja. É jejum, é oração, é intercessão, é lágrimas. Então
você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque só Ele presente na tua vida vai te dar poder de ser testemunha de Jesus, seja em Jerusalém, Samaria, Judeia, Porto Alegre, Viamão, aonde você estiver, a pessoa vai olhar para você e vai ver que você é diferente. Porque aquele que nasceu de novo, gerado pelo Espírito, não vive no pecado. Então, ele é como uma luz para esse mundo de trevas. Então, cheio do Espírito Santo, você consegue subjugar a natureza adâmica. Ela está ali, mas ela não guia, ela não dita as regras, ela não determina o que você vai pensar, falar ou fazer. Você até tem a inclinação, mas dentro de você, antes de falar, antes de pensar, agir, você diz: espera lá, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, o meu corpo, o meu eu, a minha natureza adâmica quer que eu me vingue, quer que eu me entregue ao vício, quer que eu abra esse vídeo, quer que eu continue falando com aquela pessoa, quer que eu fale umas verdades com o dedo na cara daquela fulana, mas o Espírito diz: perdoa, busca as coisas de cima, você é nova criatura, você não foi comprado pelo preço de prata, ouro ou pedras, mas pelo precioso sangue do Filho unigênito de Deus, como que o sangue de um cordeiro imaculado. Deus anseia por cada um de nós, a ponto de sentir ciúmes. Então seja cheio do Espírito, busque de todo o teu coração, e você não vai negá-lo, nem mesmo diante da morte. Os cristãos da igreja primitiva eram levados na arena do Coliseu, abriam as jaulas com leões trazidos da Líbia, mas antes diziam para os cristãos, diante da multidão: você nega Cristo ou você morre. Eles haviam ouvido. Jesus certa vez disse: não temam aos homens que matam o corpo, mas não podem matar a alma e lançá-la no inferno. Temam antes a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Eles testemunharam a ressurreição de Cristo, então para eles a ressurreição era uma certeza. Então eles morriam cantando e exaltando a Deus, certos da ressurreição. Eles tombavam na terra, mas eram recebidos na glória, como Estevão, que ao ser apedrejado, olhando para o céu, disse: vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus, de pé, com as mãos estendidas. Seja cheio do Espírito, meu irmão, seja cheio. O Espírito é o penhor da nossa salvação. Quando Jesus vier, aquele que tem o Espírito e é guiado pelo Espírito vai subir glorificado, aquele que não tem o Espírito vai ficar. Amém? Eu preciso encerrar a palavra. Então nós vimos que o pecado de Adão fez toda a humanidade herdar uma natureza pecaminosa, que fez o homem ser inimigo de Deus e réu eterno do pecado. Mas Jesus veio e nos redimiu e nos deu o Espírito, que nos faz nascer de novo e ter uma segunda natureza, a natureza de Deus. Só que não aniquila a natureza adâmica. Vai ser uma peleia braba até o fim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu quero orar com você. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, termos o Espírito Santo. Tem muitas pessoas religiosas, conhecem a Bíblia, mas não nasceram de novo. Tem pessoa que diz assim: poxa, eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre de cura, eu preciso que Deus abra uma porta, eu preciso de restauração na minha família. São coisas importantes, justas, e que Deus faz em favor dos seus. Mas o maior problema do homem é o pecado. O mais importante não é colocar aquele carnê em dia, é você nascer de novo. Porque tem muita gente que acorda cheio de projeto, pensando no futuro, e a vida dela é ceifada, entra na eternidade sem salvação. Então,
O que está em jogo é a salvação eterna da tua alma. Você tem que estar em Cristo. Você tem que ter a certeza da salvação.